O que você faria se o próprio Criador do universo se calasse para você? O que acontece quando o homem que deveria ser a luz de uma nação decide caminhar voluntariamente para as trevas? Imagine um rei, outrora ungido e glorioso, agora rastejando pela lama da meia-noite, disfarçado, para bater a porta do proibido. Esta não é apenas uma história sobre guerra. É sobre uma noite de desespero absoluto. Uma noite em que as leis do céu foram quebradas e uma voz que deveria estar em descanso eterno foi arrancada das profundezas. Prepare-se, porque hoje vamos entrar na caverna de Endor, para testemunhar o erro fatal de Saul. Israel, cerca de 1000 anos antes de Cristo. O ar está pesado, carregado com um cheiro de suor, ferro e medo. O vale de Jezeel nunca pareceu tão frio. No horizonte, as fogueiras do exército filisteu brilham como milhares de olhos famintos. Eles são muitos. Eles são cruéis. E eles estão prontos para o massacre. No acampamento de Israel, o silêncio é o pior inimigo. Saul, o primeiro rei da nação, olha para o céu, mas o céu é de bronze. Ele busca um sinal, um sonho, uma palavra. Mas Deus se retirou. O espírito que um dia o impulsionou a grandes vitórias agora é apenas uma lembrança dolorosa. Saul está sozinho. O rei está cercado, não apenas por soldados inimigos, mas pelo vazio espiritual mais profundo que um homem pode sentir. Saul tentou de tudo. Ele convocou sacerdotes, buscou profetas, esperou por revelações através do Urim e Tumim. Nada. O silêncio divino era sua sentença. Em um ato de loucura nascido do terror, Saul decide dar o passo que ele mesmo havia proibido sob pena de morte. Anos antes, ele havia expulsado todos os médiuns e feiticeiros da terra, cumprindo a lei de Moisés. Mas agora, o rei que expulsou as trevas estava caçando-as. Busquem-me uma mulher que consulte os mortos, ele ordena. Se Deus não fala por cima, Saul tentaria ouvir o que vinha por baixo. Surge o nome de um lugar esquecido, Endor. E surge a pergunta que ecoa através dos séculos. O que acontece quando o escolhido de Deus decide buscar respostas no abismo? Saul não é apenas um vilão, ele é uma tragédia humana. Vemos um homem de 2 metros de altura, o mais belo de Israel, agora curvado pelo peso da própria rejeição. Seu medo da derrota contra os filisteus é grande, mas seu medo de morrer sem uma última palavra de orientação é maior. Ele se sente traído pelo profeta Samuel, que já havia morrido, e abandonado por Deus, que o rejeitara por sua desobediência anterior. Saul está quebrado. Sua busca pelo oculto não é um ato de rebeldia arrogante, mas o grito de um náufrago que, para não se afogar, tenta se segurar em uma lâmina de barbear. A noite está sem lua. Saul retira suas vestes reais, a púrpura, o ouro, o linho fino, e veste trapos. O rei de Israel agora parece um camponês qualquer, um mendigo da verdade. Acompanhado por apenas 2 homens, ele atravessa as linhas inimigas em segredo. Cada galho quebrado soa como um trovão. Eles chegam à casa da feiticeira em Endor. É um lugar sombrio, afastado, onde o cheiro de incenso estranho e terra úmida domina o ambiente. A mulher está tensa. Ela vive nas sombras, sobrevivendo ao expurgo que o próprio Saul promoveu. O ritual começa. O círculo é traçado. O proibido está prestes a ser invocado. A feiticeira hesita. Você sabe o que Saul fez, ela diz, sem saber que fala com o próprio rei. Saul jura pelo nome do Senhor, uma ironia profana, que nenhum mal lhe acontecerá. Ela aceita. Ela começa a entrar em transe, murmurando palavras antigas. Por um momento, o ouvinte pode pensar, isso é apenas um truque? Ela é uma charlatã aproveitando-se do desespero de um homem. Muitos na época faziam ventriloquismo ou ilusões para enganar os aflitos. O suspense atinge o pico enquanto a fumaça sobe e o ambiente parece esfriar até o congelamento. Seria um demônio fingindo ser um profeta? Ou o silêncio de Saul seria preenchido por uma mentira confortável? De repente, o ar na caverna parece ser sugado para fora. A feiticeira solta um grito lancinante, um grito de puro terror que corta a noite. Ela não vê um espírito familiar ou uma sombra comum. Ela vê algo que não esperava. Por que você me enganou? Você é Saul. Ela grita. Ela vê deuses subindo da terra. A atmosfera muda de um ritual ocultista para uma manifestação sobrenatural genuína e apavorante.
O rosto da mulher está pálido, seus olhos arregalados. Saul, prostrado com o rosto no chão, pergunta: o que você vê? A resposta faz o sangue gelar. Vejo um ancião subindo, envolto em um manto. Saul sabe quem é. Ele reconhece a descrição. Não é uma ilusão. Não é uma farsa da mulher. Em um evento sem precedentes na escritura, a entidade que surge não é controlada pela feiticeira. Samuel aparece. Mas não há abraço, não há conforto. O Samuel que surge das sombras traz consigo o peso da eternidade e o rigor do julgamento. Saul percebe, tarde demais, que cruzar o limiar entre os vivos e os mortos não trouxe a solução, mas a confirmação de seu pior pesadelo. Ele não invocou um aliado, ele invocou sua própria sentença de morte. A voz de Samuel ecoa, não nos ouvidos, mas na alma de Saul. Por que você me perturbou? Saul tenta se justificar. Os filisteus me oprimem, Deus se retirou de mim. Mas a sentença é implacável. Samuel não oferece esperança. Ele revela a verdade nua. O reino foi rasgado de suas mãos e dado a Davi. E o golpe final, o clímax de toda angústia: amanhã, você e seus filhos estarão comigo. Amanhã, o exército de Israel será esmagado. Amanhã, o rei deixará de existir. O som do futuro desmoronando é audível naquela caverna. Saul cai estendido no chão, sem forças, consumido pelo terror e pela fome. O destino está selado. O sol nasce no dia seguinte, mas para Saul, a noite nunca terminou. No Monte Gilboa, a profecia se cumpre com precisão cirúrgica. As flechas filisteias encontram seus alvos. Os filhos de Saul caem um a um. Vendo o fim de sua linhagem e a derrota de seu povo, Saul cai sobre sua própria espada. O homem que buscou uma feiticeira porque não suportava o silêncio de Deus, agora entra no silêncio eterno da sepultura. A estátua de Dagon pode ter caído diante da arca, mas o rei que se afastou da arca caiu diante de seus próprios demônios. A história da feiticeira de Endor permanece como um dos relatos mais sombrios e misteriosos da Bíblia. Ela nos deixa um alerta que atravessa milênios. Há portas que nunca devem ser abertas. Há silêncios de Deus que são, em si mesmos, uma resposta. Saul tentou forçar o céu através do inferno, e o resultado foi a sua ruína completa. No final, a maior lição não é sobre o que a feiticeira viu, mas sobre o que Saul perdeu: a confiança naquele que detém as chaves da vida e da morte. No desespero, onde você busca as suas respostas? Cuidado! Algumas vozes, uma vez ouvidas, não podem mais ser esquecidas.